Boa tarde aos presentes, iniciando mais uma reunião semanal de programação da operação, só confirmando com vocês a nossa distribuição. Serão 3 blocos. O primeiro bloco com a previsão meteorológica, hidrológica e operação hidráulica, aí depois um intervalo, depois na volta a gente tem as respostas do primeiro bloco, o segundo bloco com a previsão de carga para a programação diária, a programação de carga para o PMO, os resultados do PMO e as intervenções energéticas. Novo intervalo, e a gente retorna respondendo as perguntas, e o terceiro bloco inicia com os limites elétricos e principais intervenções elétricas e a política operativa. Fazemos um novo intervalo e terminamos com as respostas das perguntas do terceiro bloco. Então, vamos iniciar a nossa reunião no primeiro bloco, com a previsão meteorológica, com a Cristiane. Por favor, Cris. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Bom, todos conseguem visualizar a apresentação? Bom, começando aqui. Oi? Bom, começando aqui a apresentação, a gente vai falar aqui, começando com a evolução dos sistemas meteorológicos que atuaram na semana de 8 a 14/8, né? A gente teve uma mudança aí do padrão da semana anterior, final da semana da última semana de junho, primeira semana de agosto. Passou por por vários dias aí, 10 dias de situação de bloqueio, e aí a partir do dia 11, a gente teve a primeira entrada de frente fria do mês de agosto. Essa frente, ela ocasionou chuva nas bacias da região sul. A princípio, atingiu mais as bacias do Uruguai e do Jacuí, e essa situação aí permaneceu aqui lá na região sul durante esses dias, depois do dia 11. Esse fato acabou desfavorecendo um pouco a geração eólica por conta do avanço da frente. O sistema de alta pressão se deslocou para o oceano, o sistema que fica localizado aqui no litoral da região Nordeste, e aí, com isso, a geração eólica também apresentou uma queda a partir do dia 11. Como vocês notam aí na imagem de satélite, aí nessa animação, o que a gente vê é uma presença meio que fixa aí sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e ontem essa frente avançou pelo Paraná, e ela hoje está na região litorânea do estado, pegando o litoral ali sul de São Paulo, o setor frio da frente, e no interior a gente está com um setor quente. Então, agora, durante o dia de hoje, o Paraná, Santa Catarina apresentou céu claro, Mato Grosso do Sul também, por conta desse setor quente da frente. Então, na verdade, a gente está com uma frente semi-estacionária, pegando o Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná. Bom, o total de precipitação acumulada aí, como eu tinha comentado, os maiores totais ficaram dentro do Rio Grande do Sul, que era um padrão que a gente já estava observando no mês de julho, né, e que só nessa última semana aí do mês de julho, primeira semana de agosto, que acabou mudando um pouco. A gente vê aqui com destaque a bacia do Jacuí e a bacia do Uruguai, e no caso da bacia do Iguaçu aqui, o trecho mais ajusante de Foz do Areia. O trecho incremental Itaipu e a bacia do Paranapanema continuaram ruins, mesmo com a entrada dessa frente. Essa frente ainda não foi capaz de mudar o padrão aí dessas duas bacias, que estão apresentando valores muito abaixo da média desde o mês passado. Bom, essa é a situação de hoje. Eu coloquei essa imagem aí com análise sinótica. Então, a gente vê aqui a frente localizada aqui no norte do estado do Paraná, sul do litoral, no litoral sul de São Paulo. Então, essa é a parte fria da frente, né? Nesse pedacinho aqui, dentro do Santa Catarina e do Paraná, a gente está com o setor quente, e aqui no interior da Argentina, Paraguai e parte ali da Bolívia, a gente está com um sistema de
baixa pressão que acaba fazendo com que esse setor quente aí da frente traga temperaturas mais elevadas para essa região. Agora, no período da tarde, por conta dessa baixa e por conta dessa ar quente aí, úmido, avançando por dentro do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a gente vai ter uma mudança da condição de tempo, desculpa, voltando a ocorrer chuva nas bacias da região sul, principalmente do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Bom, a previsão para os próximos dias, da semana de 15 a 21, é decorrente da atuação desse sistema. Então, hoje, aí da frente quente, ela começa a ocasionar chuva aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e parte aqui do sul do Paraná. Essa frente evolui, avança para dentro do estado do Paraná no dia seguinte, no sábado, e aí permanece a precipitação no estado do Paraná. E no domingo, essa frente já avança pelo litoral do estado de São Paulo, embora permaneça instável aqui no interior da América do Sul, né, pegando o norte da Argentina e o Paraguai, e aí, durante a semana que vem, permanece a chuva tanto no estado de Santa Catarina quanto no Paraná. O que os três modelos estão mostrando aqui é a permanência disso que eu comentei. Então, como esse sistema fica atuando aqui dentro do estado do Paraná e de Santa Catarina, e com essa advecção de ar quente úmido entrando nessas regiões aqui, a gente tem meio que um repeteco, né, para todos os modelos, mostrando essa situação. Aqui, tanto o GFS quanto o SMWF vem um pouco mais de chuva aqui no trecho Montanha de Jurumirim, no Paranapanema, mas todos eles chegam a vir chuva até o estado de São Paulo, sendo que dentro do estado de São Paulo mesmo, no trecho montante de Barra Bonita, né, que é esse pontinho aqui, a chuva é um pouco inferior ao que vai ocorrer dentro do estado do Paraná. Então, resumindo aí em termos de precipitação para essa semana, a gente vai ter uma mudança desse padrão, né, que ocorreu durante essa semana passada, que eram chuvas localizadas mais no Rio Grande do Sul, pegando mais a bacia do Jacuí, as bacias do Jacuí e do Uruguai, e menos a bacia do Iguaçu. Essa semana agora a gente tem como se fosse uma mudança, elevando um pouquinho a chuva mais para norte, então a chuva volta a ocorrer na bacia do Paranapanema e na bacia do Iguaçu, e também no trecho incremental Itaipu. Isso aí é muito semelhante com o que ocorreu em junho. A gente teve uma atuação de uma frente também no início associada também a uma baixa, um arzinho quente, que ocasionou valores bem elevados nessas bacias, tá? Como se a gente estivesse voltando a esse padrão. O que tem no Tietê e no Grande não é nada significativo, né? Porque talvez o trecho montante de Barra Bonita sim, mas o restante da cascata do Tietê não. Bom, com esse avanço aí da frente, o que a gente vai ter durante essa semana após a passagem dessa frente, né, dessa agora de hoje, nessa que está sendo estacionária, e a da semana que vem, após a segunda passagem dessa frente, a gente vai ter uma entrada de ar frio. Esse ar frio ele vai atingir toda a região sul, sudeste, centro-oeste, chegando até Acre e Rondônia. Por conta também, então, a gente está aqui, as temperaturas estão em declínio para essa semana. No caso das eólicas, por conta desse avanço das frentes mais em direção à região sudeste, a gente também vai ter uma diminuição da geração eólica comparada com a semana lá do dia 1º até o dia 7. E no caso aqui da solar também, por conta do avanço da frente, o estado de São Paulo vai apresentar aumento de nebulosidade, né, durante o início da semana e aumentando mais ainda no final, e o estado de Minas também. Então, esses dois estados, a geração solar apresenta uma diminuição, e no caso do Nordeste, ela se mantém estável, não tem nenhum sistema meteorológico que vá ocasionar diminuição ou aumento de nebulosidade para diminuir a geração fotovoltaica no estado da Bahia e nos demais estados da região Nordeste. Então, seriam esses meus comentários. Obrigado, Cris. Então, agora vamos dar início à previsão hidrológica com a Marielle. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar aqui a tela com vocês.
Então, dando sequência aqui agora com a previsão hidrológica, como nós vimos agora com a Cris, né, aqui observando as principais bacias do subsistema sudeste, o grande, então nós temos alguma precipitação prevista, mas no final do horizonte da próxima semana operativa, mas nada muito significativo. A bacia do Paranaíba, não temos previsão de precipitação significativa. Já as bacias do Paraná e do Paranapanema, em todo o horizonte da próxima semana prevista, tem precipitação. Está prevista, né, os modelos convergem que está previsto para ocorrer alguma precipitação, principalmente na bacia do Paranapanema, com precipitações de cerca de 25 milímetros em alguns dias do horizonte. Agora, dando sequência, então, com as bacias para as bacias do aproveitamento do subsistema sudeste, o acompanhamento diário das zenas, né? Então, para o sudeste, no geral, nós viemos com um comportamento de recessão nas vazões, chegando agora com um observado, né, na data de ontem, com 72% da MLT, as zenas observadas, e o comportamento para as próximas semanas previstas, devido às precipitações previstas que estão previstas, é que as vazões se mantenham no patamar em que estão sendo observadas no momento, né? O comportamento de recessão, ele é suavizado. Então, a previsão para o fechamento mensal, né, de agosto é de 75% da MLT, representando o 10º menor do histórico de 90 anos. Agora, por bacia, né, a bacia do Grande, nós vimos que não tem precipitação prevista, então o comportamento de recessão que vem sendo observado se mantém, sendo que o fechamento mensal previsto, né, para agosto é de 64% da MLT, representando o 9º menor do histórico de 90 anos. Já para a bacia do Paranaíba, que também tinha pouca precipitação prevista, né, muito pouca precipitação, então o comportamento de recessão que vem sendo observado se mantém para as próximas semanas previstas, com fechamento de agosto previsto em 81% da MLT, representando o 26º menor do histórico. E já para a bacia do Paranapanema, né, que nós temos precipitação prevista, então o comportamento é um pouco diferente das outras subbacias modeladas, nós estamos vindo com um comportamento de recessão, mas para as próximas semanas previstas, a expectativa é de elevação das vazões e das zenas. Então, a previsão de fechamento de agosto em 59% da MLT, mas ainda assim o 21º menor do histórico de agosto, né, o 21º pior agosto do histórico de 90 anos. Para a bacia do Paraná, que também tem precipitações previstas, então o comportamento que vem se observando, que é de recessão, altera, né, e para as próximas semanas previstas, então, a expectativa é de elevação das vazões e, consequentemente, das zenas. A previsão de fechamento para o mês de agosto é de 77% da MLT, representando o 21º menor do histórico. Para as bacias do sul, tanto o Iguaçu quanto o Uruguai, nós temos precipitações previstas em praticamente todo o horizonte, né, da próxima semana operativa. Então, a expectativa da evolução das zenas, né, no subsistema sul, o comportamento que vem sendo observando, se vem observando é de recessão. No entanto, para as próximas semanas previstas, a expectativa é de elevação das vazões e das zenas em consequência das precipitações previstas. Então, a previsão de fechamento para agosto de 67% da MLT, representando o 39º menor do histórico. Para a bacia do Rio Iguaçu, vem se observando comportamento de recessão e a expectativa para as próximas semanas é de elevação das zenas. A previsão de fechamento mensal em 63% da MLT, o 36º menor do histórico. Para a bacia do Uruguai, que também tem previsão de precipitação, nós estamos vindo num comportamento de recessão, de suave recessão, e para as próximas semanas previstas, a expectativa da elevação das vazões, e seguido de recessão novamente. Então, a previsão de fechamento mensal em 67% da MLT, o 42º menor do histórico.
para as bacias do Nordeste, né, o São Francisco e o Tocantins, como a Cris mostrou para a gente, não tem previsão de precipitação, e dessa forma o subsistema, bem como as bacias, né, seguem o comportamento que vem sendo observado, que é de recessão, e a expectativa é que essa recessão continue. Então, para o subsistema Nordeste, a expectativa é de um fechamento de agosto com 69% da MLT de ENAS, o que temos observado até agora é 70%, e esse fechamento mensal de 69% da MLT representa o 18º pior ano do histórico de 90 anos. Nesse gráfico, nós temos aqui um acompanhamento, né, o que nós já temos observado dos postos na incremental de São Francisco, postos pluviométricos e fluviométricos, e em cinza nós temos aqui as vazões afluentes a Sobradinho. Então, tanto os postos quanto a vazão afluente com comportamento vem se observando um comportamento de recessão. Então, para a bacia do São Francisco, né, no que se refere ao subsistema Nordeste, a expectativa é que a previsão mantém, né, a expectativa e o que vem acontecendo de recessão nas vazões e nas ENAS. A previsão de fechamento para o mês de agosto é de 68% da MLT, representa o 16º menor do histórico de 90 anos. Aqui já o acompanhamento das bacias do subsistema Norte, vemos um comportamento de recessão bem acentuado que se mantém para as próximas semanas previstas. E a previsão para o fechamento de agosto é de 75% da MLT, representando o 6º menor do histórico de 90 anos. Aqui, especificamente sobre a bacia do Tocantins, o comportamento que vem se observando de recessão se mantém para as próximas semanas previstas. A expectativa do fechamento de agosto é de 68% da MLT, sendo o 9º pior do histórico de 90 anos. Nesse mapa, a gente tem uma visualização aqui mais espacial, né, das vazões previstas para a próxima semana operativa, que vai do dia 15 ao dia 21 de agosto. No geral, as bacias, né, estão com valor previsto abaixo de 80% da MLT, e o destaque fica para a bacia do Itabapoana, né, onde está ali a usina hidrelétrica de Rosal, que é a única subbacia que está com uma previsão acima de 120% da MLT, ela está registrando 124% da MLT de previsão para a próxima semana, e as demais bacias, que são essas marcadas em azul, né, que estão com previsão entre 80% e 120% da MLT, são ali no sul, né, temos o Iguaçu, que está com 85% de previsão, o Jacuí, com 111% da MLT, e as demais bacias são Araguari, com 100%, Curuaúna, com 101% da MLT, Itiquira, com 85%, Santo Antônio, com 99%, Paraguaçu, com 100%, e Parnaíba, com 88%. Todas as demais bacias, as que não foram citadas agora, com a previsão abaixo de 80% da MLT, para a próxima semana operativa, tá? Esse horizonte, pessoal. Aqui nesse slide nós temos uma comparação, né, entre as revisões. Então, para o Sudeste, no PMO, né, a revisão inicial foi previsto para o fechamento de agosto 73% da MLT, a revisão 1 manteve essa previsão, e agora para a revisão 2 nós subimos... nós temos uma expectativa um pouco melhor, que fica em 75% da MLT, o mês de agosto, o 10º menor do histórico. Para o Sul, a previsão inicial do PMO ficou em 70%, na revisão 1 tivemos uma redução para 56%, e agora na revisão 2 esperamos que o fechamento de agosto fique em 67%, né, bem próximo ali da previsão inicial, sendo o 39º menor do histórico. Para o Nordeste, a previsão inicial do PMO era 66%, tivemos uma subida aqui gradual, né, desde a revisão 1, e agora na revisão 2 a expectativa é que o mês de agosto feche em 69% da MLT, o 18º menor do histórico. Para o Norte, a previsão inicial era de 87% da MLT, né, no PMO, e ela foi reduzindo ele gradativamente. Agora, na revisão 2, nós temos a expectativa que o fechamento do mês de agosto fique em 75% da MLT, o 6º menor da história. Nesse gráfico aqui nós temos as dispersões, né, da previsão. Então, estamos acompanhando aqui a previsão
do valor esperado de cada subsistema, o limite inferior e o limite superior. Então, as ENAs para o subsistema sudeste, o valor esperado é de 74%, com limite inferior em 45% e o superior em 166%. Para o sul, o valor esperado de 83% da MLT, limite inferior em 18% da MLT e superior, né, uma dispersão muito grande, é de 292% da MLT. Para o Nordeste, o valor esperado fica em 68% da MLT, com o limite inferior em 49% e o superior em 99%. E para o Norte, o valor esperado em 82%, com limite inferior em 56% e o superior em 117% da MLT. Já nesse slide aqui, nós temos uma visão da evolução do armazenamento, né, de cada subsistema. Então, ao longo dos meses de abril, maio, junho, nós viemos registrando uma recuperação do armazenamento do subsistema Sudeste, Norte e Nordeste, somente o Sul, né, que teve aquele comportamento de redução das energias armazenadas. Mas agora, mais especificamente para o período de julho e agosto, todos os subsistemas, sem exceção, vêm apresentando uma leve redução, né, das energias armazenadas. Nós vamos ter uma análise melhor disso na apresentação do Pedro, né, que vem a seguir. E essa visão aqui já é sobre os principais aproveitamentos, né, os aproveitamentos de cabeceira, os principais reservatórios do SIM. Então, os armazenamentos de Furnas, Serra da Mesa, Três Marias, Emborcação, Nova Ponte e Tumbiara, que agora, entre julho e agosto, todos, sem exceção, vêm apresentando um comportamento de queda, né, uma redução nas energias armazenadas. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Agora passa a palavra, então. Obrigado, Mariane. Obrigado. E agora vamos para o terceiro, com a operação hidráulica. O Pedro, por favor. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela. A apresentação está ok? Ok, Pedro. Então, dando prosseguimento, né, a parte de hidrologia e previsão hidrológica, a gente fecha aqui a contribuição da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, falando um pouquinho da operação hidráulica dos empreendimentos, né? De forma a contextualizar, nesse mapa estão apresentadas as principais salas de crise de acompanhamento que são capitaneadas pela Agência Nacional de Águas, as quais o ONS participa representando o setor elétrico brasileiro. Nessas reuniões são colocadas diversas questões sobre o uso de recursos hídricos e conta com a participação de diversos usuários de água. Então, dos mais tipos diversos de usuários a gente encontra, como o setor de abastecimento, uso para recreação, turismo, etc. E nessas ocasiões, cada um coloca seus interesses e a Agência Nacional de Águas capitaneia no sentido de resolver os conflitos devido tanto à escassez quanto ao excesso de água e buscar as melhores práticas, né, de modo a atender a todos os usuários. Então, estão listadas as principais salas que a gente tem participação hoje, do Paraná, com destaque, né, do Paranaíba, que é uma sala de acompanhamento agora, a de crise do Paranapanema, a de crise da região sul, em função da estiagem severa que tem apresentado neste ano, a sala de crise da hidrovia do Tietê-Paraná, o grupo de trabalho da usina de Furnas, o GAOP-GTAH no Paraíba do Sul, criado no âmbito daquela crise hídrica que teve na região sudeste, em 2013 e 2014, a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco e a sala de crise da Bacia do Rio Tocantins. Falando um pouco agora de cada sala, né, e do que a gente tem estabelecido em termos de política operativa para os reservatórios, para o sistema hídrico do São Francisco, o que norteia a operação do sistema é a resolução ANA número 2081 de 2017. A política operativa vigente é a mesma da semana operativa anterior. A gente tem para Três Marias a defluência mínima média diária de 600 metros cúbicos por segundo, conforme informe
da bacia do Rio São Francisco que consta no Sintegre, e não temos limitação de defluência máxima média diária mensal. Isso porque os principais reservatórios do sistema hídrico de São Francisco, eles se encontram na faixa operativa normal, ou seja, com volume de armazenamento superior a 60% do seu volume útil. Tá? Então, da mesma forma, para Sobradinho, nós teremos da mesma ordem, né, defluência da mesma ordem, em torno de 1.100, e para Xingó, nós teremos uma variação entre 1.600 e 1.900, previsto para a próxima semana. A última reunião aconteceu no início deste mês, no dia 4, a próxima está agendada para o início do próximo mês, no dia 9. Atualmente, a periodicidade dessa sala de crise é mensal, e em 2020 já ocorreram 8 reuniões. Abaixo constam algumas simulações, a última simulação que o INS apresentou na sala de crise do dia 4, que a gente apresentou tanto para Três Marias quanto para Sobradinho, considerando para Três Marias uma defluência média de 600 metros cúbicos por segundo até o horizonte do dia 30 de novembro de 2020, e a gente estaria com reservatório em torno de 55% e 58% do seu volume útil. E para Sobradinho, defluência média chegou considerada de 1.148, chegando ao final do período, né, final de novembro, com armazenamento em torno de 65% e 68% do seu volume útil. Cabe destacar que o que norteia, né, o que sempre vai nortear a operação do Rio São Francisco é o estabelecido na resolução 2081 da ANA, né, e conforme muda-se o estágio da faixa de operação, né, se for para um estágio de atenção, as regras a serem consideradas serão as observadas, as que constam, né, na verdade, na resolução 2081, tá legal? Agora, passando para a bacia do Rio Tocantins, a gente teve uma última reunião que foi realizada no dia 28/7, a próxima será realizada no final deste mês, no dia 25, ela atualmente tem periodicidade mensal, e já ocorreram também 8 reuniões neste ano. O que a gente tem para a próxima semana operativa, né, do dia 15 ao dia 21/8, é a manutenção da defluência mínima dos 300 metros cúbicos por segundo, conforme preconizado na resolução ANA 529 de 2004. Lembrando que até o dia 20 de agosto a gente tem a temporada de praias do Rio Tocantins, né, que vai do dia 10 de junho até o dia 20 de agosto de cada ano, e a operação envolve, né, a evitar com que ocorram flutuações, né, das defluências nas usinas, né, no trecho onde há praias, conforme exposto na resolução ANA 376 de 2011. Tá? A gente destaca que a partir do dia 24/8, a gente tem uma perspectiva de aumento, né, da defluência de Serra da Mesa, e isso não prejudicará o período de praias que ocorrerá em Imperatriz, que devido à pandemia foi deslocado, né, para o período do dia 15 de agosto até o dia 15 de setembro. Então, esse aumento que ocorrerá em Serra da Mesa, na defluência de Serra da Mesa, ele será atenuado ao longo dos reservatórios existentes jusante de Serra da Mesa, de modo que as defluências em estreito não sejam alteradas, tá? No período de praias ali em Imperatriz. Passando para a bacia do Rio Paranapanema, os principais reservatórios, as políticas que a gente tem hoje vigentes, que continuam para a semana operativa do dia 15 ao dia 28, para Jurumirim, a defluência de 120 metros por segundo, Chavantes, a defluência mínima em 150 e máxima em 160, sendo praticada uma média diária de 155 metros por segundo, e em Capivara, a defluência média de 350 metros por segundo, com modulação entre 276 e 500 metros por segundo. A última reunião realizada foi no final de julho, no dia 31, atualmente é uma sala que também tem periodicidade mensal, e a próxima está agendada para o dia 28 de agosto. Mais detalhes sobre os cenários que foram apresentados, as simulações, podem ser encontrados na página, no canal da ANA, do YouTube, que lá constam todas as reuniões de sala de crise gravadas. Então, se tiver alguma dúvida em relação aos cenários que foram apresentados e as considerações das simulações, podem consultar aos vídeos. Aqui a gente apresenta o cenário médio, né, de como a gente vê uma perspectiva de evolução do armazenamento até o dia 30/10 de 2020, dos reservatórios de Jurumirim, Chavantes e Capivara. Nos cenários que são apresentados na tabela, a gente pode ver que para Jurumirim a gente tem uma variação de um cenário pessimista de 27% até um cenário de 76% do seu volume útil, que é o mais otimista. De Chavantes, uma variação de 30% do cenário pessimista até 75%, seria um cenário otimista. E Capivara, variando de 28% do seu volume útil, para um cenário pessimista, até 82% do seu volume útil. Tá?
Passando agora para as bacias da região sul, a gente tem como a característica principal, né, da região sul, como todas as principais bacias, as que têm maior contribuição em questão de armazenamento e geração de energia do Rio Iguaçu e do Rio Uruguai. A gente percebe no primeiro gráfico apresentado na esquerda acima, né, a evolução das energias naturais afluentes, que são reflexo da precipitação observada. Então, a gente vê que desde agosto de 2019, desde julho de 2019, na verdade, a gente vê que os valores mensais estão abaixo da média esperada, né, que seria o 100% da MLT, que é a linha tracejada em cinza. Com exceção de novembro de 19 para a bacia do Rio Uruguai e de julho de 20 para a bacia do Rio Uruguai, a gente vê que todos esses valores estão abaixo do que se espera para cada mês. Isso acarreta, né, num cenário com poucas vazões afluentes, né, aos aproveitamentos dessas bacias, e isso implica numa situação de armazenamento que vai chegando a níveis críticos, né? Então, em termos de acompanhamento dessa energia natural afluente, a gente vê que até agora, né, dia 13 de agosto, uma parcial, a gente está com cerca de 48% da MLT no Rio Uruguai e 35% da MLT no Rio Iguaçu. Isso reflete, claro, né, quando a gente pega essas quedas, né, de julho para cá, em função da pouca chuva que houve na região, a gente vê no gráfico de baixo do armazenamento nas principais bacias, né, no Iguaçu e no Uruguai e nas demais, Jacuí e Capivari, uma queda mais expressiva ali em meados de julho. Acompanhando o gráfico, esse gráfico de armazenamento, né, de energia armazenada, a gente repara que do dia 20 de janeiro, acompanhando a linha preta cheia, né, que é a evolução do armazenamento do subsistema sul como um todo, a gente repara que a energia armazenada ela foi diminuindo, chegando ao seu valor mínimo no dia 14 de maio, que foi cerca de 14% do armazenamento máximo, e isso mesmo em março a gente já começando a aplicar políticas de flexibilização das defluências no sentido de reduzi-las para não comprometer os armazenamentos dos aproveitamentos. Em função de chuvas que ocorreram, né, em final de maio e no junho, como a Cris falou na apresentação da parte de meteorologia, a gente viu um aumento significativo no subsistema sul. A gente repara que desse dia, né, do dia 22 de maio até o dia 20 de julho, a gente teve 48% do aumento do armazenamento, e nas principais bacias no Rio Iguaçu, da bacia do Rio Iguaçu, 35%, e do Uruguai, 71%. Né, haja vista que essas chuvas foram concentradas mais ali na parte do Rio Grande do Sul, pegando o Uruguai e o Jacuí. E a partir de então, né, desde final de julho para cá, a gente tem uma tendência de queda nesses armazenamentos em função à pouca precipitação que a gente tem verificado lá. O que a gente pode observar, né, que desse período de 21 de julho até dia 13 de agosto, a gente já teve uma queda de cerca de quase 10% no subsistema sul como um todo, e nas principais bacias no Rio Iguaçu de 9,5% e no Uruguai de cerca de 18% de queda nesse último período. Tá? Em relação ainda ao início do ano, quando a gente pega janeiro, que a gente estava com armazenamento de 29,8% da energia armazenada máxima, hoje nós estamos numa situação de 53,3%, que representa um acréscimo, né, de 23,5% em relação ao que era observado no início deste ano. Tá? No gráfico de pizza apresentado, a gente tem como... só para a gente indicar os reservatórios que mais contribuem para cada bacia, tendo na bacia do Rio Iguaçu, Foz do Areia e Salto Santiago, e na bacia do Rio Uruguai, Barra Grande, Machadinho e Passo Fundo. Tem uma reunião já agendada, né, dessa sala de crise de acompanhamento das bacias da região sul para a próxima semana, no dia 20/8. Ela está com periodicidade quinzenal, em função dessa incerteza que a gente tem da ocorrência das precipitações na região, e a última foi realizada no dia 6/8. Ao todo, neste ano, já foram realizadas 13 reuniões para discutir sobre o assunto. E, por fim, só para passar um pouco nas demais que foram mencionadas, sobre o grupo de trabalho de Furnas, a gente tem uma reunião agendada para o dia 27 de agosto, para a sala de acompanhamento do Paranaíba para o dia 26 de agosto e para a hidrovia do Tietê-Paraná no dia 30 de setembro. Considerando que os principais reservatórios, né, que possuem volume de espera estão em condição de recessão, como a Mariane apresentou, a gente não tem revisões de volume de espera para serem apresentados para essa semana operativa. Era isso que eu tinha para colocar. Fico à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Obrigado, Pedro. Então, agora vamos fazer a nossa primeira paralisação de 5 minutos.
retornando com o segundo bloco, respondendo as perguntas que surjam no chat. Obrigado. Boa tarde, mais uma vez. Retornando com o segundo bloco. Como não temos perguntas relativas ao primeiro bloco, já iniciaremos o segundo bloco direto. Primeiro, com a previsão de carga para a programação diária, com o Danilo. Por favor, Danilo. Obrigado, Zé. Vou compartilhar aqui minha tela. Ok. Bem, começar a apresentação da carga diária, fazendo uma pequena revisão aí dos acontecimentos dos 4 subsistemas aí dos últimos dias. Primeiro, o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Nós temos aí a carga diária do dia 4/7 ao dia 12/8. E nós temos aí também a linha de tendência de comportamento dessa carga aí ao longo desses dias. Esses quadradinhos, eles com valores percentuais, esses valores percentuais representam a diferença da carga média da semana em relação à semana anterior. Essa semana, como só tem aí no gráfico valores de sábado até quarta-feira, eles são comparados com os mesmos valores de sábado a quarta-feira da semana passada. Tá? Então, depois da entrada da frente fria aí no Sudeste, nós tivemos uma redução aí de 1,7% na carga. Essa semana aí, com a chegada de uma forte onda de calor, nós tivemos uma elevação forte de 3,81% da carga nessa região. O subsistema Sul, seguindo o mesmo comportamento do subsistema Sudeste, semana passada, uma queda de 2,15% na carga, e essa semana aí uma elevação de 2,31%. No subsistema Nordeste, nós temos a carga bem estável. Na semana passada nós tivemos uma queda ínfima de 0,22%, praticamente igual à semana anterior. E essa semana aí nós temos aí uma pequena elevação de 0,87%. No subsistema Norte, é onde as variações estão mais relevantes. Na semana passada, nós tivemos uma elevação de 0,97% na carga, e essa semana, 2,24%. Isso por conta da retomada de alguns consumidores livres. Tá? Então, aqui, nós analisamos o comportamento da tendência ao longo desde o início da pandemia. Tá? Então, nós tivemos aí a queda da tendência da carga aí no meio de março, atingindo o fundo aí em abril. E nós vemos que todos os subsistemas passaram a ter uma retomada lenta a partir de maio. Um destaque aí para o subsistema Norte, que teve uma queda menor e uma retomada maior dessa carga, novamente por conta da retomada de alguns consumidores livres. Hoje a carga lá no subsistema Norte está até maior do que antes do começo da pandemia. Aqui nós temos a variação mensal da carga em relação ao mês anterior. Tá? Então, podemos aí destacar a região Sul, que em abril teve a maior queda de 17,1%, e tem tido uma recuperação bem lenta aí ao longo dos meses seguintes. Né? Nós tivemos uma forte recuperação em julho, 2,4%, contudo, os problemas ocasionados pela liberação ocorrida lá na região fez algumas medidas restritivas voltarem, dando uma freada aí na retomada da carga. O Norte, como já foi dito, em abril teve a menor queda, 6,8%, e vem tendo aí uma retomada bem mais forte aí do que as outras regiões. E agora nós chegamos aos resultados das previsões dessa semana. Nós temos aqui a carga diária verificada
contra a carga diária prevista, do dia 7/8 ao dia 14/8. Nós temos aí desvios que variam entre 0,4% e 1,3%, que estão totalmente dentro da normalidade. Quando vemos a carga horária verificada e a carga horária prevista, podemos destacar esse domingo aí, do dia 9/8, né? Pode notar que a carga verificada teve uma barriga ali no meio do dia. Isso é característico de feriado de Dia das Mães. Isso não costumava ocorrer no Dia dos Pais. Começou a ocorrer ano passado, nós prevemos uma barriga ali para esse ano, só que ela veio ainda mais, com mais força, né? Fazendo aí os desvios chegarem a 3%. E aqui, por fim, nós temos os programas dos desvios da PDE. Nós temos que 98,81% dos desvios ficaram até 3%, sendo que 68,66% ficaram até 1%. Resultados bons e dentro do esperado aí para a semana. Obrigado, Zé. Danilo, obrigado. E, em continuação agora, vamos com a previsão de carga para o PMO, para a revisão semanal. Então, agora com o Gabriel, por favor. Obrigado, Zé. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, no acompanhamento... Deixa eu botar em tela cheia. Vou fazer o acompanhamento e previsão semanal da carga na revisão 2. Aqui nós... na segunda semana no caso do subsistema Sudeste, na segunda semana, nós tivemos um desvio de 0,9%, muito devido a temperaturas elevadas no subsistema e devido à indicação de temperaturas mais amenas nas próximas semanas, nós mantivemos as previsões de carga. Com o dado mensal revisto, nós temos até agora um desvio de 0,5% na previsão de carga. No caso do subsistema Sul, assim como o Sudeste, foi observado temperaturas mais elevadas, né, na última semana, o que impactou na carga, levando a um desvio de 3,5%. E nós não reduzimos muito a carga para as próximas semanas, muito devido à previsão de temperaturas mais amenas para as próximas semanas, ocasionando também um acionamento de carga de aquecimento na região sul. Com o verificado até o momento, revisto, nós temos aí um desvio de 1% na carga mensal do Sul. No subsistema Sudeste, a retomada da carga, devido às políticas, o abrandamento das políticas de isolamento, demorou mais um pouco do que estávamos esperando. E isso, na última semana, apresentou um desvio de 1,1% na carga. A gente entende que esse patamar deve continuar nas próximas semanas e mantivemos a carga no mesmo patamar, elevando a previsão da terceira semana em 1,1%. Com o dado mensal revisto agora, nós temos um desvio de 3,6% na carga. No subsistema Norte, nós temos na segunda semana um desvio de 2,6%, muito devido à entrada de um consumidor livre que não estava programado nem comunicado, que entrou, teve uma retomada, né, nessa semana, ele retomou com mais carga, então ocasionando desvio de 2,6%, e
as previsões foram ajustadas, mantendo esse patamar de carga para as próximas semanas. Com o dado verificado revisto para o mês de agosto, estamos observando um desvio da ordem de 4,2%. Apesar de ser um percentual significativo, esse desvio representa em torno de 200 megawatts. As ocorrências, só um resumo do que foi levantado nos slides anteriores, que foram observadas temperaturas elevadas no sudeste e no sul, elevando a carga um pouco mais do que o esperado. Nas capitais do Nordeste, as temperaturas seguem com índice de precipitação também típicos para essa época do ano, destacando a retomada da carga após a redução observada pelo efeito de medida de isolamento social. No subsistema norte, também as temperaturas são típicas para o período, porém vai destacar a entrada do consumidor livre da rede básica. As premissas consideradas, nós podemos destacar dentre as premissas que são esperadas temperaturas mais amenas no subsistema sudeste e sul, devido à passagem de duas frentes frias pelas capitais desse subsistema durante a próxima semana operativa, e para os subsistemas nordeste e norte é esperado temperaturas e precipitações típicas para essa época, semelhantes às observadas na semana anterior, e é destacado a retomada não programada do consumidor livre na rede básica. Obrigado. Gabriel, muito obrigado. E agora, em continuação, vamos para os resultados do PMO nessa revisão. Então, eu peço a palavra para Tamires. Por favor, Tamires. Boa tarde a todos, obrigada, Augusto. Então, vamos dando continuidade aqui nas apresentações, como o Zé falou, a gente vai compartilhar agora as apresentações dos resultados dessa revisão 2 do PMO de agosto. Compartilhando a tela. Vou colocar no modo apresentação. Então, a gente está mostrando os resultados da revisão 2 do PMO de agosto, que tem como foco a semana operativa, que vai do dia 15 de agosto até o dia 21. Em termos de custo marginal de operação, a gente tem aqui para os subsistemas sul, sudeste e norte, os CMOs equalizados em 98,33 no patamar de carga pesada, 90,98 no patamar de carga média e 88,98 no patamar de carga leve. E para o subsistema Nordeste, a gente tem 67,89 no patamar de carga pesada, 65,23 no patamar de carga média e 64,55 no patamar de carga leve. Em relação à última revisão, né, a revisão 1 do PMO de agosto, houve uma redução, então, para os 3 subsistemas citados primeiramente, Norte, Sudeste e Sul, cerca de R$10, mais ou menos, essa redução. E para o subsistema Nordeste, a redução foi de aproximadamente R$1 por megawatt-hora. A gente destaca aqui que houve esgotamento, né, dos limites de exportação Nordeste em todos os patamares de carga, causando, então, o descolamento do CMO da região Nordeste em todos os patamares. O outro fluxo que foi totalmente explorado foi o fluxo de Nordeste-Sudeste, em todos os patamares também. E o último fluxo que a gente tem para mencionar foi aquele fluxo que passou a ser modelado então, no PMO de agosto, que é o fluxo de FNS mais NES, que foi atingido apenas no patamar de carga pesada. Lembrando que esse limite é de 6.000 megawatts, foi o limite estrutural que foi atingido. Em termos de análise da variação do CMO, a gente tem aqui, então, como os subsistemas Sudeste, Sul e Norte estão equalizados, a gente coloca num gráfico só, eles já vinham equalizados na semana anterior. Então, eles passaram aqui, como a gente falou, desses valores de por volta de R$100, passaram para esses valores que a gente acabou de citar. Então, basicamente, diversos fatores afetaram, né, o CMO. O principal deles foi a previsão de vazões. A gente também teve
uma consequência do CMO que foi decorrente dos níveis de partida informados no sentido de elevar o CMO e a carga atualizada também. No entanto, a previsão de vazão foi mais impactante no sentido de reduzi-lo. Então, de uma maneira geral, a gente teve uma redução em relação à semana anterior. Já para o subsistema Nordeste, a gente tem, então, uma redução aí pouco significativa, né, cerca de R$1, como a gente falou, saindo, então, desses valores que a gente vê aqui no canto esquerdo e indo para esses valores que a gente acabou de comentar. Diversos fatores tiveram impacto no CMO, sendo que o principal deles aqui também foi a previsão das vazões para esse subsistema nessa revisão. Então, o fator mais impactante foi a previsão de vazões, embora outros fatores tenham tido influência no CMO no sentido de elevá-lo, como, por exemplo, a atualização da carga aqui e da disponibilidade das usinas. Em termos de geração térmica, aqui a gente mostra os gráficos de geração térmica numa média semanal por modalidade de geração. A gente não está tendo geração por garantia energética, então está tudo zerado. Para o subsistema Sudeste, a gente teve uma redução em relação à revisão anterior. Essa redução está associada a uma redução de mais ou menos 100 megawatts na ordem de mérito, aqui no montante de ordem de mérito. Uma redução de mais ou menos uns 60 megawatts em relação à inflexibilidade declarada pelos agentes, e a gente lembra aqui que esses 187 por restrição elétrica estão associados ao despacho antecipado das usinas da GNL, então se trata especificamente do despacho da usina de Luiz O.R. Melo, que já foi comandada 9 semanas atrás, por razão elétrica. No subsistema Sul, a gente só tem aquela restrição elétrica associada ao complexo J. Lacerda, que a gente já conhece, e em termos de flexibilidade, apenas 2 megawatts, esse montante da região sul permanece igual ao que estava previsto para a semana anterior. Na região Nordeste, a gente teve uma redução da inflexibilidade declarada pelo agente, a gente não tem ordem de mérito no subsistema Nordeste, justamente porque a primeira térmica está bem acima do CMO, o CVU está bem acima do CMO para essa região, então a gente mantém apenas a inflexibilidade declarada pelos agentes, e para essa revisão especificamente houve uma redução de 230 megawatts quando comparado à semana passada. No subsistema Norte, a gente tem praticamente os mesmos montantes, então não vale a pena entrar especificamente nos valores, mas o montante é muito, muito parecido em relação à semana anterior, onde a inflexibilidade está em cerca de 1.151 e a ordem de mérito em cerca de 390 megawatts. E a gente tem um montante total de térmica, então, que seria despachado, lembrando que desde janeiro esse despacho por ordem de mérito é realizado pelo modelo D100, não mais pelo modelo DECOM, mas a gente deixa aqui para consulta e referência. Então, quando comparado à revisão anterior, o montante total de térmica, de despacho térmico, contando todas essas modalidades, reduziu, porque na semana passada a gente tinha cerca de mais ou menos 380 megawatts a mais, contabilizando aí todo esse somatório que a gente acabou de especificar. Em termos de despacho antecipado das usinas da GNL, a gente sempre coloca aqui para consulta, para a gente já saber o que vai acontecer na 10ª semana a partir de agora. Então, essa semana operativa, essa revisão a gente decidiu para a semana operativa que vai do dia 17 de outubro até o dia 23 de outubro. Então, a gente tem aqui que, de acordo com o benefício GNL, que sai lá naquele arquivo bem GNL, disponibilizado com o DEC final, os arquivos de saída do DEC final, no BGNL, a gente percebeu que, tanto para o subsistema Sudeste quanto para o subsistema Nordeste, o benefício GNL ficou abaixo do custo do CVU das usinas AGNL. Então, elas não estão despachadas por mérito para a semana que vai do dia 17 ao dia 23 de outubro. No entanto, a gente sabe que para Luiz O.R. Melo, a gente tem um despacho de pelo menos 204 megawatts previsto aí, para redução de corte de carga na região de Governador Valadares e na região do norte do Espírito Santo. Então, a gente já sabe que ela vai estar despachada no seu montante completo para essa semana específica, por conta dessa necessidade elétrica e não por ordem de mérito. Em termos de armazenamento, a gente tem aqui, para o subsistema Sudeste, a gente tem para todas as revisões, como é que foi a trajetória dessa previsão de armazenamento. A gente começou nessa revisão, então, com 44,6% do armazenamento desse subsistema, e a previsão é de terminar, o valor esperado, né, é de que termine lá no dia 31 de agosto, em 42,1%. Na abertura de cenários, a gente tem que um cenário mais otimista daria um armazenamento no final do mês de setembro em 43,6%. Um cenário mais pessimista mostra 34,9% para esse subsistema.
e o valor esperado é de 37,6%. A gente deixa como referência aqui os valores da curva referencial desse subsistema. Então, a gente vê que as previsões estão acima, né, dessa referência. Já para o subsistema sul, a gente está saindo, então, em relação às revisões anteriores, num montante maior, né, do que estava previsto para o início dessa semana operativa, nas revisões anteriores. A gente está saindo com 53,2% de armazenamento desse subsistema, e a previsão é de que no final do mês a gente atinja 45,8% desse armazenamento. Na abertura de cenários, a gente tem que o cenário mais otimista mostra um armazenamento para esse subsistema de 89,8%, a mais pessimista mostrando um armazenamento bem mais baixo, de 17,8%, e o valor esperado é de que esse armazenamento chegue em 37,4% no final do mês de setembro. Para o subsistema Nordeste, a gente também está saindo acima do que estava previsto como partida nas revisões anteriores para o início dessa próxima semana operativa. A gente está saindo com 79,3% do armazenamento desse subsistema nessa revisão, e a previsão é de que a gente chegue no final do mês de agosto em 72,2%. Para o final do mês de setembro, de acordo com a abertura de cenários, o cenário mais otimista espera que esse armazenamento seja de 67,8%, o mais pessimista de 59,6% e o valor esperado em 60,9%. Para o subsistema norte, a gente está saindo um pouquinho abaixo do que estava previsto como armazenamento no final dessa última semana operativa, né, que foi na revisão anterior. Então, a gente está saindo com 75,4% para esse subsistema e a gente espera que no final do mês, então, de acordo com o valor esperado, né, com o DEC oficial, de que esse subsistema chegue em 69,4%. Todos os cenários, né, todas as aberturas de cenários mostram aí um armazenamento bem menor do que a gente está prevendo chegar no final de agosto para chegar no final de setembro. Então, no final de setembro, a previsão é de que os cenários caiam em armazenamentos, né, o mais otimista caindo em 54% desse armazenamento total do sistema, o mais pessimista em 49,7% e o valor esperado é de 51,2% para esse subsistema. Aqui a gente tem a declaração da oferta de importação de energia, que a gente sempre deixa aqui para consulta. A gente lembra que essa oferta ela não é mais considerada nos modelos, mas fica aí para consulta que não houve oferta de importação da Argentina. E para o Uruguai, houve declaração tanto da Eletrobras quanto da Enel. A Eletrobras declarou 3 blocos de energia, somando um total aí de 320 megawatts. E esses blocos, eles variam aí de um custo de 365,46 até 820,29. E pela Enel, houve oferta de importação de 2 blocos, somando um montante total de energia ofertada de 250 megawatts, e os custos dos blocos são, do primeiro bloco de 60 megawatts, 691,55, e do segundo bloco de 190 megawatts, de 830,56. Agora a gente passa para a parte de intervenções relevantes, de intervenções energéticas relevantes, lembrando que o nosso critério de relevância dessas intervenções são 2. O primeiro é a intervenção unidade geradora que altere limites sistêmicos e intervenção unidade geradora de grande porte. Então, para o subsistema Sudeste, a gente tem previsto uma intervenção na unidade geradora 1 da UHE Embarcação, que se trata de uma manutenção corretiva programada para o período do dia 15 ao dia 17 de agosto. O segundo ponto aqui, a gente traz a intervenção na unidade geradora 1 da UHE Nova Ponte, que se trata de uma manutenção corretiva associada ao compensador síncrono, programado para o dia 16 de agosto. O terceiro ponto é da UHE Volta Grande como um todo, que é o teste de recomposição da usina, programado para o dia 16. Para a UHE São Simão, a gente tem uma intervenção prevista, então, da unidade geradora 6, que é uma manutenção preventiva programada para o período do dia 17 de agosto ao dia 9 de outubro. Passando aqui para o próximo slide, a gente tem uma manutenção prevista na unidade geradora 5 da UHE Estreito, que é uma manutenção preventiva associada a uma inspeção anual programada para o período do dia 17 ao dia 20 de agosto. O próximo ponto é a unidade geradora 6 da UHE Itaipu, 50 Hz, que é uma manutenção preventiva trianual programada para o período do dia 17 ao dia 28 de agosto. Para o UHE Três Irmãos, a gente tem uma manutenção corretiva prevista para a unidade geradora 4, programada para o dia 17 até o dia 21 de agosto. E o último ponto aqui, em relação a esse subsistema, é a unidade geradora 11 da UHE Ilha Solteira,
que é uma manutenção preventiva programada para o período do dia 18 ao dia 22 de agosto. Passando, então, para a região sul, a gente tem duas manutenções aqui previstas para o HE Machadinho, que se trata de realização de alguns testes. A primeira é para a unidade geradora 2, é uma manutenção programada para o dia 17 de agosto. A segunda é a unidade geradora 3, manutenção programada para os dias 18 e 19 de agosto. E o último ponto aqui é em relação à região norte, onde há um desligamento da usina programado para o dia 16 de agosto, da usina de Santo Antônio do Jari. Então, da nossa parte, era isso que a gente tinha para falar, Zé Augusto, e a gente se coloca à disposição para tirar as dúvidas que venham a ocorrer aí no intervalo que a gente vai dar. Obrigada. O seu microfone está no mudo, Zé. Liberou agora? Liberou. Então, Tamires, obrigado pela participação. Vamos entrar agora no segundo intervalo e voltaremos daqui a 5 minutos com as respostas das perguntas que surgiram até o momento. Obrigado. Boa tarde. Retornando agora ao início do terceiro bloco, primeiro respondendo as perguntas no chat. Temos uma pergunta aqui, então, do Guilherme Oliveira. Boa tarde. Notamos uma correção expressiva na carga observada da primeira semana operativa do mês de agosto, especialmente nos supermercados do Sudeste e Sul. Vocês saberiam dizer o motivo para esta correção significativa não ter sido captada já na elaboração da revisão 1 do PMO? Por favor, Fausto. Boa tarde, Zé. Boa tarde a vocês todos. É o Guilherme, né, que está fazendo a pergunta. Guilherme, a questão aqui é o seguinte, tanto no sul quanto no sudeste, basicamente mais no sul do que no sudeste, a temperatura, nós estamos no sudeste, né, quando a gente começa com temperaturas mais típicas, as previsões de temperatura são mais conservadoras e tivemos uma semana muito quente. Então, duas coisas estão acontecendo. A redução do isolamento social, isso é uma coisa que está puxando um pouco a carga. A gente não pode prever exatamente esse movimento quanto vai acontecer para cima. A gente tem acompanhado dia a dia, como o Danilo apresentou bem lá, naquele gráfico, se você for verificar isso é tá legal, está bem apresentado. E junto a isso também essa temperatura absolutamente atípica que está acontecendo aqui no Sudeste de bastante elevado. Então, quando nós começamos a primeira semana, nós não captamos realmente isso em função desses dois movimentos, mas já corrigimos agora, né? Tanto aliás, após a primeira revisão, nós já fizemos essa correção, tá? No Sudeste, principalmente, tanto é que o Sudeste nós nem mexemos para frente, praticamente é o mesmo valor. Agora, no Sul, mesmo com essa correção, o Sul ainda ficou nós ficamos um pouco acima, né? Um pouco acima do Sul. Então, nós estamos fazendo semana a semana, o objetivo é esse mesmo, captar esses movimentos, mas há essas especificidades dessa época, que está bastante acentuada em relação à temperatura e que, consequentemente, causa aí um desvio um pouco maior. Mas o que eu estou achando é que, inclusive, essa questão que você colocou lá na primeira revisão, né? Não é na segunda, é na primeira. Eu só estou aqui com o gráfico, mas eu tenho aqui a apreensão da primeira revisão e está claro que você tem razão, mas a explicação é essa, é em função desses movimentos de redução do isolamento, juntamente com essa temperatura atípica, tanto no Sudeste quanto no Sul, juntamente com o tempo muito seco, né? Então, essa é a explicação que nós temos para você. Obrigado, Fausto. Em continuação, vamos mais uma pergunta, agora da Beatriz Gabriele Carvalho Pinheiro. Prezados, boa tarde. Em relação ao despacho térmico, qual a previsão da volta à operação da UTE Angra 2, visto que a previsão da segunda fase dos testes estão programados para a segunda quinzena de setembro? Tamires, por favor. Boa tarde a todos. Então, novamente, boa tarde, Beatriz. A gente agradece pela pergunta.
e a gente informa que o único SGI que a gente tem cadastrado para a Angra é o que atualmente está em execução e tem data de término no dia 23 de agosto. A gente ainda não tem nenhum conhecimento de SGI, ainda não foi cadastrado nenhum SGI que contemple essa manutenção citada por você lá no mês de setembro. Tá bom? É isso, Zé. Muito obrigada. Obrigado, Tamires. Então, em continuação, agora, vamos iniciar o terceiro bloco, efetivamente, com os limites elétricos e principais intervenções elétricas, com Antônio Carlos. Por favor, Antônio Carlos. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Peço que aguarde alguns instantes. Todos estão observando? Ok, Antônio. Pronto. Boa tarde. Vamos falar um pouco sobre o detalhamento das principais intervenções na semana de 15 a 21 de agosto. Então, vamos começar aqui com a área norte e nordeste. Temos uma intervenção no bipolo Xingu, terminal Rio, e essa intervenção no polo 1 vai de 5 horas, do dia 3. Aliás, já vem, já é uma intervenção que já está ocorrendo, e ela termina, de acordo com a programação, no dia 16 de agosto. E o motivo disso é a limpeza e inspeção no barramento de neutro, lá na SE Terminal Rio, com os respectivos equipamentos que estão conectados. Tá? E para que o sistema suporte contingências simples e duplas, consideradas na interligação norte-nordeste, devemos adotar aí restrições no bipolo Xingu estreito entre 1.500 e 2.000 megawatts e o fluxo na interligação norte-nordeste menor do que 1.950, aliás, norte-sul, perdão, menor do que 1.950 megawatts. Ainda na área norte-nordeste, teremos uma intervenção aí na linha de 500 kV, Gurupi Peixe 2, de 7 horas do dia 16 até as 17 horas do dia 22 do 8, uma intervenção relativamente longa, e o motivo dessa intervenção é justamente a adequação para o descompartilhamento da operação da linha de transmissão, incluindo a instalação de novos painéis para a referida linha, na SE Gurupi, e remanejamento dos painéis de telecomunicações da casa de relés de Furnas para a casa de relés da Intesa. E para que o sistema possa suportar a perda da Gurupi Serra da Mesa, circuito 2, temos que respeitar a restrição aí que é o fluxo Gurupi Serra da Mesa Peixe 2 menor do que 2.600 megawatts. Adicionalmente, respeitar esse fluxo também em valores de 900 megawatts abaixo do limite do fluxo da interligação norte-sul, definidos para contingências externas que ocasionam elevação de fluxo na interligação, como perda do bipolo, perda dupla da linha de 500 kV Tucuruí e Xingu. Também na mesma área, temos aí a barra B de 500 kV da SE Gurupi, vai de meia-noite até as 7 horas do dia 21, na sexta-feira, e o motivo é a realização de testes da nova proteção do vão de Gurupi Peixe 2 com a proteção da barra B. E para que o sistema possa suportar a perda aí da Miracema Gurupi 2 ou a perda desse circuito seguida de falha disjuntor, manter esse fluxo aí na Gurupi Serra da Mesa Peixe 2 entre menos 1.800 a 1.800 megawatts nesse intervalo, e o fluxo aí na Miracema Gurupi, a soma desses 3 circuitos entre essas subestações, dentro desses mesmos valores. Agora vamos para a área interligação sul-sudeste. Então teremos o desligamento aí de 2 controladores lógicos programáveis lá da usina hidrelétrica Itaipu. Então vai de 1 hora da manhã até as 5 horas do dia 19 do 8, na quarta-feira. E será feita uma manutenção corretiva para avaliar o equipamento com ruído elevado e risco de danificação. Para que o sistema tenha um desempenho dinâmico adequado diante de contingências ali, de modo a prescindir dessa lógica de corte de geração lá no Itaipu,
60 Hz, temos que seguir as restrições aí abaixo, que é a geração de Itaipu 60 Hz menor do que 3.600 MW e o fluxo norte-sudeste, o FNS, né, abaixo de 2.000 MW. Continuando, né, na mesma área, teremos também uma intervenção na linha de transmissão de 500 kV Itaipu-Foz do Iguaçu, circuito 4, de 7h30 do dia 20 às 17 horas do dia 21/8, né? E é uma manutenção preventiva quadrienal. Então, para que a perda de mais um circuito, né, da referida linha não implique em sobrecarga inadmissível nos circuitos remanescentes, a geração de Itaipu 60 Hz tem que ficar aí menor ou igual a 5.200 MW. Ainda na área de interligação sul-sudeste, temos também a intervenção na linha 500 kV, Itatiba-Bateias. Então, de 6h40 às 17 horas, do dia 16, né, de agosto, né, agora domingo, e é justamente o retorno, né, essa intervenção trata-se do retorno da fase vermelha do reator de linha, né, SE Itatiba, né, de 500 kV. Então, para que o SIM tenha um desempenho adequado diante de perdas simples e duplas, então adotar as restrições aí em que você deve manter o somatório dos fluxos de Ibiúna, Bateias, né, circuito 1 e circuito 2, menor do que 2.000 MW, menor ou igual. Vamos agora para a área elo CC, então, no elo lá de corrente contínua. Então, polo 3 de 600 kV e linha 3 aí de 600 kV, Foz do Iguaçu e Ibiúna. 7h30 às 17 horas do dia 20, né, do 8. E é justamente uma manutenção corretiva em diversas seccionadoras lá de 600 kV CC, tá? E para que o SIM suporte a perda da LT1, 600 kV Foz do Iguaçu e Ibiúna, e operação em condição de duplo monopolar, na mesma polaridade, deve-se limitar o elo CC menor ou igual a 3.915 MW. Vamos agora para a área 765 kV. E aí nós temos aí o autotransformador 3, né, de 765 500 kV, linha LT3 aí 500 kV Itaipu Foz do Iguaçu, e disjuntores de 500 kV lá da SE Foz do Iguaçu. Então isso aí vai de 7h15 do dia 15, sábado, às 16h45, né, do dia 16. Então serão instalados novos T6, né, no disjuntor lá 9234, atendendo a troca do modelo Areva aí, devido a explosões, né, que todos nós sabemos esse tipo de ocorrência, né? E a consequência aqui, para que o SIM suporte a perda de seção de barra, perda simples, de linha de transmissão, transformador ou outro equipamento principal, seguido de falha disjuntor, nós temos que manter aí a geração lá de Itaipu menor ou igual a 4.400 MW. Vamos agora para a área norte e nordeste. Nós temos uma intervenção, né, simultânea, né, que vão ocorrer em alguns dias, nas linhas de 230 kV, né, Pau-Ferro Coterminas, e também Pau-Ferro Campina Grande Circuito 1, nessas duas linhas. Então, é uma intervenção que vai ocorrer de 6h30 às 22h30 do dia 15, sábado, e começa de 4h30 e vai até a 00:30 da segunda-feira, que tem essa coincidência aí dessas duas linhas. Trata-se de uma primeira etapa para o seccionamento da linha Pau-Ferro Coterminas, em que vai entrar SE Lagoa do Carro, né, para atender mais cargas na região, né, até poder melhorar o atendimento de cargas na região. Então, essa intervenção, devido à forte influência de geração eólica, existe uma série de inequações que devem ser controladas a fim de evitar superação, né, dos limites de emergência de equipamentos e, consequentemente, corte de carga. E para você efetuar esses controles dessas inequações, é provável que durante esse intervalo tenha a necessidade de você gerar aí em torno de 200 MW nas UTEs Termo-Nordeste, Termo-Paraíba, para garantir a segurança aí e evitar corte de carga de equipamentos. E garantir, assim, que na operação o desempenho esteja dentro dos limites aí permitidos. Também na área norte e nordeste teremos uma intervenção na linha Rio das Éguas, Barreiras 2.
tá? Então, vai de 6 horas do dia 15 às 17 horas do dia 16. Então, é uma substituição do polo B, do disjuntor 15N5, por polo reserva, no terminal lá de Rio das Éguas, e inspeção para verificação de falha no sistema de proteção do banco capacitor sério lá de Barreiras 2. Então, para que o sistema suporte perdas simples ou duplas, evitando assim a atuação da perda de proteção de sincronismo, né, da interligação norte-sudeste, além de sobrecargas no limite de emergência, acima do limite de emergência, né, nas linhas 230 kV, Bom Jesus da Lapa, Barreiras 2, nós temos aí, para o sábado dia, praticamente, de 6 a 17, o RNE tem que estar maior do que menos 5.700 megawatts. Para o período de sábado aí, 17h30, às 23h59, basicamente o sábado noite, né? O RNE tem que estar maior do que menos 5.200 megawatts. E domingo, de meia-noite às 17h, o RNE tem que estar maior do que 5.000 e menos 5.700 megawatts. Teremos também uma intervenção no barramento de Sobradinho, né, na barra 1, de 5 às 17 horas do dia 15, no sábado. Então, trata-se de uma interligação do barramento flexível com a nova extensão de barra, né? Essa barra vai ser ampliada para que, no futuro, ela possa se conectar à linha de 500 kV Sobradinho, Conjunto Eólico Arizona. Quer dizer, vai ser uma nova obra, está associada a uma nova obra nessa região. Então, para que o sistema suporte a perda da barra remanescente, né, a barra 2, deve-se manter o recebimento nordeste, né, entre menos 5.800 megawatts e 5.000 megawatts. Consequentemente, aquela intervenção que nós vimos foi no sábado, né, na barra 1, e agora a barra 2, com o mesmo serviço, só que de 5 horas do dia 16, né, do domingo, e termina às 17 horas do dia 17, na segunda-feira. É o mesmo serviço, com o mesmo intuito, com o mesmo limite que foi apresentado no slide anterior. Agora vamos para a área Acre-Rondônia. Então, teremos uma intervenção na linha 230 kV, Jauru-Vilhena, circuito 3, de 8 às 18 de quinta-feira, dia 6. Aliás, já vem essa intervenção, né? Essa intervenção já vem ocorrendo, só que ela vai aí até o dia 19, né, de agosto. Então, é justamente uma substituição, né, de cadeia de isoladores e instalação de arranjo com pesos adicionais, né? Esse serviço está sendo feito lá. Então, para que o sistema suporte essa perda dupla, temos que manter esse limite aí, a perda dupla lá da Jauru-Vilhena, circuito 1 e circuito 2, né, isolando assim o subsistema Acre-Rondônia. Temos que manter aí o fluxo de exportação Acre-Rondônia entre 0 e menor ou igual a 250 megawatts. Teremos também intervenções, já agora na área Rio de Janeiro e Espírito Santo, disjuntores aí 65, 18, 28, 38 e 48, de 138 kV, lá da SE Vitória. Então, 8 horas às 17 do dia 15, sábado, e de 5 horas às 22 horas no dia 16, que é um domingo. Trata-se de uma adequação de proteção diferencial no setor de 138 kV da SE Pitanga. Então, para a entrada, tudo isso é para a entrada do novo transformador, ao transformador 5, né, de 345 138 kV, de 400 MVA, na SE Vitória. Então, para melhorar o desempenho dinâmico, né, do sistema de 200 kV do Espírito Santo, em caso de contingência envolvendo o barramento de 138 kV na SE Pitanga, deve-se adotar o despacho térmico aí da usina Luiz Oscar Rodrigues de Melo, maior ou igual a 170 megawatts. Temos um disjuntor 17U4 de 500 kV lá em Embarcação, já na área sudeste centro-oeste, de 8 do dia 18 do 8, né, terça-feira, às 17 horas do dia 28 do 9, terça-feira. Então, trata-se de uma adequação da proteção e teleproteção da LT Embarcação São Gotardo, né, 2, então de 500 kV. Então, durante a intervenção, para que o SIM suporte contingências duplas, respeitar aí o recebimento sudeste através da região centro-oeste, né, menor ou igual a 6.000 megawatts.
Agora vamos para a área sul, né? Então, na área sul, devemos ter aí uma geração térmica por razões elétricas lá na UTE J. Lacerda. Então, o despacho mínimo, né, do complexo termoelétrico Jorge Lacerda foi dimensionado para evitar o corte de carga quando da ocorrência de contingências simples e indisponibilidade de equipamentos na rede de operação da região. Então, para todos os patamares, né, então, traduzindo esse texto que está aí, então, para todos os patamares, teremos que ter aí um despacho de geração considerando o ciclo de operação da usina e manutenção da seguinte forma. O total, nesse período aí, o mínimo necessário é de 150 megawatts, em que a gente vai ter as unidades, né, de acordo com o ciclo de operação e manutenção. As duas máquinas aí de 3, a máquina 3 e 4, de 35 megawatts, né, no sistema, e uma máquina aí entre 5 e 6 aí de 80 megawatts no sistema, totalizando 150 megawatts durante essa semana aí que a gente está apresentando aqui para vocês. E na área Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, teremos aí geração térmica por razões elétricas na UTE Luiz Oscar Rodrigues Melo, né, para reduzir o risco de corte de carga na região Governador Valadares e na região norte, né, do Espírito Santo, em caso de contingência simples, lá da linha de transmissão 230 kV, Mesquita, Governador Valadares 2. Então, a gente teria que ter aí um despacho de pelo menos 204 megawatts nessa usina. Só que, na semana na operativa, né, a disponibilidade dessa usina foi declarada de até 187 megawatts. Então, esse é a solicitação da mesma para essa semana aí, que é uma geração igual a 187 megawatts. Então é isso. Espero ter atendido aí. Estou disponível para esclarecer qualquer dúvida. Obrigado, Antônio. Obrigado pela participação. Dando continuidade agora com a política operativa, peço que apresente o Diogo, por favor. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, vamos falar um pouco da política operativa executada na programação da semana do dia 8 até o dia 14. Vamos abordar os principais pontos de destaque dessa semana. Primeiro, a gente continua com uma política de atendimento ao Paraguai, que iniciou no dia 3 e vai até esse domingo, dia 16 de agosto, para o escoamento de safra de grãos do Paraguai na hidrovia do Rio Paraná, que foi acordado um aumento na defluência para a geração lá em Itaipu, de 7.500 metros cúbicos por segundo nos dias úteis e 7.100 nos finais de semana, não deixando passar da cota de 217 metros. E nas usinas do Baixo Iguaçu manter uma vazão mínima de 600 metros cúbicos por segundo. Durante todo esse período, é possível observar que a defluência combinada ela foi bem aderente ao que estava, o observado foi bem aderente ao que foi acordado, e o nível final que a gente vai atingir nesse domingo, simulado, ele ainda respeita o limite de 217 metros. Para a geração térmica, durante esse período, é possível observar uma aderência à geração que foi despachada no DECOMP para a revisão 1 do PMO, com a diferença que houveram algumas declarações inferiores de inflexibilidade no período e um despacho maior de térmica que iniciou a partir do dia 9 e terminou no dia 14, né? Terminou o tempo T1 dessa usina. Para o subsistema Sudeste, é possível observar um aumento, quando comparado o resultado do DECEM com a saída do PDP, da programação diária, um aumento da geração hidrelétrica, principalmente por causa de fechamento do balanço do SIM e das políticas de armazenamento,
E para geração térmica, também houve esse aumento quando comparado o D100 com o PDP, dada essas redeclarações de inflexibilidades no processo do pós-D100. Já para a geração, já para o submercado sul, é possível observar que para a geração hidráulica houve uma geração menor no processo do pós-D100, que é principalmente para atender essa geração maior térmica que é observado no processo pós-D100, por causa dessas declarações de inflexibilidade. Durante essa semana não houve nem importação, nem exportação programada, seja para o Uruguai ou seja para a Argentina. Para o subsistema Nordeste, é possível observar uma diminuição da geração hidráulica, principalmente para atendimento aí do balanço do SIM, atendendo os demais submercados. E para geração térmica, uma variação apenas no dia 10 e 11, devido a uma redeclaração de inflexibilidade no processo do pós-D100. No sistema norte, também para fechamento do balanço, é possível observar uma geração hidráulica maior no processo do pós-D100, e para geração térmica não houve nenhuma grande mudança. Para o balanço da programação da semana como um todo, é possível observar, em média, um Nordeste exportador. A carga, ela aumentou da semana anterior. A semana anterior era mais ou menos 59 GB a carga, a média do SIM, ela aumentou para 61. O Sul importador, nenhuma exportação de energia ou importação, e Itaipu mantendo a média de 6.500 de geração. Para a geração térmica, os motivos, é possível observar que metade da geração térmica é devido à inflexibilidade, isso para todos, em média, no SIM, né? No Sudeste, a gente tem uma geração elétrica despachada para Linhares, para a usina, despachado pelo processo do PMO para usinas de GNL, e as demais gerações em ordem de mérito para atendimento à carga. No Sul, também a gente tem metade da geração, mais ou menos, despachado por inflexibilidade, 72 megawatts, mais ou menos, para despachado dado a ordem de mérito, e aí associado a isso o Unit Commitment, e 17 mega de razão elétrica. No Nordeste, apenas inflexibilidade, e no Norte, uma geração de 336 de inflexibilidade e de ordem de mérito, 1.175 megawatts. Quando comparado os CMOs dos resultados do D100 com o DECOMP, é possível observar que, para essa semana, o resultado foi bem aderente, em a ordem dos R$100 o megawatt para o subsistema Sudeste, tendo uma pequena variação para a passagem de ponta em 3 patamares, às 18, 18h30 e 19 horas, acompanhando a carga. Para a região sul, tem valores idênticos, também na ordem de R$100, acompanhando o que foi simulado no processo do DECOMP, e para passagem de ponta, uma pequena variação aí nesses 3 patamares. Para o Nordeste, também valores bem aderentes, quando a gente compara os resultados do DECOMP com o resultado do D100, a não ser também no passagem de ponta um pouquinho, um desvio bem pequeno. E para a região norte, também é um resultado bem aderente, e aí essa variação ela acompanha o perfil de carga da região.
para fazer uma análise da distribuição do CMOs nas barras para o dia de hoje, no patamar de 19,30, é possível observar a grande diferença do valor do CMO das barras distribuídas no submercado Sudeste e Sul versus o preço do CMO das barras do Nordeste, que estão na ordem aí de R$ 70 a megawatt-hora, e do Sul e Sudeste um valor mais ou menos de R$ 100. E também é possível observar CMOs com valor zero, devido a uma limitação na escoamento de energia na linha Banamoiu-Russos, que limita a geração nos conjuntos Jandaia, Pitombeiras e Aracati 2. Para fazer uma análise geral dos CMOs, da distribuição dos valores dos CMOs nas barras do SIM, a gente usa esse conceito de box plot, que indica a mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil, mostrando uma distribuição mais ou menos de 50% dos valores. Os valores que estão fora deste gráfico indicam os outliers, que a gente vai detalhar um pouco para cada subsistema. Subsistema do Sudeste, é possível observar um comportamento bem dentro da média geral do subsistema, acompanhando o perfil da carga, com os valores acima da média, valores máximos no patamar de 18,30, e os valores que se destacam da média estão relacionados às barras próximas à linha de Lusiânia, Rio das Éguas, que tem um limite de escoamento. Já para o sul, a distribuição média está bem aderente. O que se destaca em relação ao CMO são as barras do conjunto do complexo J. Lacerda, com valores acima para atendimento da região do Santa Catarina. Já para a região do Nordeste, a distribuição também observa um comportamento bem uniforme, e é possível observar alguns valores outliers que se destacam, primeiro, pela intervenção que está acontecendo no conjunto eólico Renascença, está zerando as barras desse conjunto. O limite de escoamento de energia de Banabuiú-Russos, que minimiza bastante o CMO dessa região, e valores inferiores, dado os limites de exportação de energia do submercado, seja para o norte, para a linha Ribeirão Gonçalves, Colinas, ou as linhas do RNE. Já para o sistema norte, a distribuição também é bem uniforme, e aí, ao inverso que é observado lá no Nordeste, é possível ver que os outliers estão na região do Maranhão, dada a limitação de escoamento de energia de Ribeirão Gonçalves, Colinas, que está exportando energia para esse subsistema do Nordeste para o Norte. O balanço energético do subsistema Sudeste-Centro-Oeste, é possível observar que a modulação de energia ela é feita através da geração hidráulica, e o subsistema, nos patamares médio e pesado de carga, ele é um subsistema importador de energia. No sul, ao longo do patamar leve, ele é importador de energia, e para passagem de ponta é um subsistema exportador de energia, fazendo toda a sua modulação na geração hidráulica. Para o subsistema Nordeste, é um subsistema ao longo de todo o dia exportador de energia,
com a variação em verde da geração eólica ao longo do dia, que é suprida em parte pela geração hidráulica, e a geração hidráulica fazendo essa modulação para passagem de ponta e para variações da geração eólica. Já o sistema norte é um sistema exportador de energia ao longo do dia, e a modulação de energia para atendimento à carga do subsistema e de todo o SIM é feita através da geração hidráulica. Daqui é um gráfico que compara toda a distribuição de energia ao longo do ano, desde 1º de janeiro até agora. Esse balanço energético para o sistema Sudeste Centro-Oeste, é possível observar que no primeiro quadrimestre, primeiro e segundo quadrimestre, era um sistema predominantemente exportador de energia. A carga diminuiu devido às políticas de isolamento sociais a partir de março, e a partir de julho, o sistema começou a ser importador de energia, tendo uma menor geração hidráulica durante esse período. Já o sistema sul era um sistema importador de energia do início do ano até o início de julho, com uma geração hidráulica controlada, dadas as políticas excepcionais do CMSE, até princípios de junho. A partir daí, foi observado maior defluência nas bacias do Iguaçu e do Uruguai e do Jacuí, que possibilitou uma maior geração hidráulica no subsistema, e a partir de julho eles tornam um sistema exportador de energia. Já para o subsistema Nordeste, era um sistema, nos primeiros meses do ano, até abril, um sistema importador de energia, e aqui é possível destacar o aumento da geração eólica, que a partir de junho, ele aumenta bem rápido, e é possível, onde tivemos os picos de geração há 2 semanas atrás, e esse sistema continua exportador de energia, principalmente por causa desse tipo de energia. Já para o subsistema norte, é um sistema que está acabando, já entrou no seu período seco, e no seu período úmido ele tinha uma geração hidráulica bem elevada, sendo exportador de energia, e agora no seu período seco, essa geração foi bastante diminuída, e chegando a torno de 6 megawatts, 6.000 megawatts médios. A carga é possível observar que ela vem aumentando ao longo do tempo, do ano. Bom, era isso. Muito obrigado. Diogo, obrigado. Então, agora terminamos nossas apresentações, termina o terceiro bloco, as apresentações, e a gente entra num intervalo de 5 minutos e retornaremos para finalizar, respondendo as perguntas que surgiram nesse inteirinho, ok? Obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos que estão participando dessa sala. E agora, só finalizando, respondendo algumas perguntas que ainda ficaram no chat. Voltando a uma pergunta aqui do Guilherme Oliveira, o Fausto quer fazer uma complementação, né, Fausto? Então, fique à vontade. Isso, Guilherme, desculpe, Guilherme, depois revendo a sua pergunta, eu acho que você, embora a resposta que eu dei foi no sentido do crescimento, né, que vem crescendo, e em função até dessa questão da redução do isolamento social e das altas temperaturas aí no inverno, né? Nós estamos no inverno, diga-se passagem, mas a sua pergunta especificamente se refere à diferença de carga do sul e do sudeste, como também teve no norte e no nordeste, embora muito pequeno. O valor verificado
Quando fizemos lá, deixamos lá a primeira revisão, mas, evidentemente, nós temos ainda valores preliminares, não tínhamos os valores definitivos. Então, ocorreu uma correção. E essa correção foi mais expressiva no Sul e no Sudeste, por isso é isso que você está, na verdade, eu acho que é isso que você está se referindo. No Nordeste foi muito pouca e no Norte também. Então, desculpe aí mais uma vez, mas é verdade, nós fizemos uma correção nos valores verificados, tendo em vista que aqueles valores ainda eram preliminares, como foi um pouco mais expressivo, né? Aí deu uma diferença um pouco maior, ok? Obrigado, Fausto. Uma segunda pergunta agora da Juliana Chad, da Megawatts. Ela pergunta, boa tarde, na apresentação de carga do Nordeste, houve uma redução na primeira semana de cerca de 1,5%. No entanto, a previsão mensal está com um valor de menos de 3,6%. Queria entender como chegaram neste valor. Fausto, com você. Boa tarde, Juliana. A questão é a seguinte, quando nós fizemos a previsão lá do Nordeste, assim como os demais subsistemas, há está previsto assim, um aumento da carne em função até dessa redução do isolamento social e voltando as coisas à normalidade. No caso do Nordeste, não teve nem assim, um efeito, que posso dizer que é climático, ou temperatura, chuva, nem especificamente em relação a isso. A questão exatamente é que o Nordeste estava com crescimento, uma retomada de carga um pouco mais lenta, e já estava se notando, aliás, o Danilo também apresentou lá, naquela curva de tendência, que o Nordeste vinha tomando lentamente e depois começa a acelerar, agora já nesse mês agora, no final de julho para agosto. E é exatamente o que nós apresentamos, né? Um crescimento já para a terceira semana de 1,1%, e as outras semanas nós mantivemos aí na faixa de 10.200, mas mesmo assim, com a premissa inicial lá, que nós fizemos a revisão no final do mês de julho, a previsão no final do mês de julho, ele está ainda abaixo, 3,6. Vamos aguardar. A revisão semanal é para a gente acompanhar dia a dia, e ajustando. Hoje, o que se espera realmente é que ela chegou no patamar de 10.200, aí não abaixe desse valor. Pode ser que aumente. Vamos aguardar. Se não tiver nenhum fator climático relevante, esse é uma previsão que eu entendo que seja bastante razoável, embora o desvio final de 3,6, menos 3,6, né, ainda não seja aquilo que a gente espera em termos de desvio. Nosso desvio realmente é muito menor. Mas esse é o resultado. Quer dizer, nós chegamos a isso em função daquela premissa adotada lá no final do mês de julho, que foi a retomada de carga do Nordeste, que estava um pouco mais lenta, e os outros subsistemas já retomando com um pouco mais de velocidade. Ok? Fausto, obrigado pela resposta. Então, agora vamos para mais uma pergunta. Agora é a pergunta da Beatriz Gabriele Carvalho Pinheiro. Prezados, boa tarde. No dia 28/7, verificou-se uma elevação do CMO horário no submercado Sudeste, no período da manhã. Gostaria de saber os motivadores desse aumento significativo do preço nesse dia em questão. Por favor, Cândida. Obrigada, Zé. Obrigada, Beatriz, pela pergunta. Você já tinha feito essa pergunta na semana passada, infelizmente já tinha encerrado o período aqui da que a gente tinha lido, e ela ficou para depois. E até juntando com também o comentário do Celso, e pedindo desculpa a vocês dois, realmente nós tivemos um problema aqui interno no fluxo de e-mails entre as caixas para a central de atendimento, um problema nosso interno da nossa equipe, que estava com a caixa... não estava funcionando, a gente já está resolvendo, tá, Celso? A sua resposta também já está indo, e eu te agradeço até por ter mandado novamente a pergunta, que só assim a gente identificou o problema. E Beatriz, respondendo então a sua questão, finalmente, foi um SGI bem pontual, quer dizer, uma intervenção na rede que teve bem pontual, no período de 7h40 às 8h20, que causou 7h40 às 9h20, que causou aquele pico de CMO, tá? Foi uma intervenção na região de Mesquita, aí no Sudeste, que levou os CMOs da região ali subirem muito e que afetou a média para esse período. E daí deu esse pico de R$ 170 por megawatt-hora. Tá? O SGI
foi 27.417-20, tá? Realmente isso aconteceu. Tá? Muito obrigada, e desculpa tanto a Beatriz quanto o Celso, e agradeço a vocês por nos ajudar a corrigir o processo, tá? Muito obrigada. Obrigado, Cândida. Então, eu encerro aqui a nossa reunião semanal, agradeço a todos, a participação de todos, os que participaram também via chat, e fica o convite para a próxima semana, às 15 horas, dia 21, para uma nova rodada aí da programação semanal. Então, desejo um bom final de semana a todos, obrigado